Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Zcast, o seu podcast sobre empreendedorismo e inovação, diretamente aqui da House para o Brasil todo, comigo, Eric Schultz. Sejam muito bem-vindos, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós falaremos sobre a lógica do sucesso. Qual é o padrão, qual é a lógica por trás dos empreendedores que têm resultados extraordinários? Qual é o padrão por trás das empresas que crescem e crescem de forma acelerada? É sobre isso que a gente vai discutir e hoje nós teremos um episódio muitíssimo especial que nós falaremos sobre 7 características para você ter sucesso no empreendedorismo. Ao decorrer dos programas, nós vamos trazendo outros especialistas, vamos trazendo outros convidados e pessoas que estão no campo de batalha. Pessoas que estão fazendo acontecer. Pessoas que estão colocando a pele, colocando o risco, skin on the game, para fazer com que vocês tenham realmente insights poderosos. E falando sobre insights, esse é um dos nossos objetivos. Fazer com que você tenha mais insights, fazer com que você tenha mais ideias. Que ao decorrer que você vai escutando esse áudio, você consiga ir linkando as coisas na sua cabeça e adequando para a sua empresa, para a sua realidade e para o seu contexto. Fazendo uma ressalva que não existe verdade absoluta. Então, nada do que a gente fala aqui é uma verdade absoluta. Então, vamos lá para o nosso primeiro episódio. Mas antes disso, gostaria de me apresentar para vocês. Afinal, quem é Eric Schultz? Primeiro, gostaria de falar para vocês que eu vivo, transpiro, respiro negócios 24 horas por dia. Sou empreendedor, estou na pele também junto com vocês. E ajudo empreendedores, mentoro empreendedores através da House, que eu sou fundador da House, uma aceleradora de negócios que atende tanto presencialmente quanto digitalmente. E nós atendemos centenas de empreendedores em mais de 7 estados do Brasil, em mais de 10 segmentos diferentes. Sou sócio também de 3 empresas e estou aqui no desafio junto com vocês, trazendo aqui insights poderosos. Bom, agora que a gente já se conhece, ou melhor, a gente vai se conhecer muito ao longo dessa trajetória, ao longo desse podcast, vamos para o que interessa, vamos para a nossa aula. São 7 características para você ter sucesso no empreendedorismo. Característica número 1. Muito provavelmente você já deve ter escutado sobre isso. Eu vejo no dia a dia com os empreendedores, todos em busca de maximizar resultados, de buscar mais lucro, de buscar mais vendas, dinheiro no bolso. E isso é muito importante, né? Toda empresa ela só existe porque ela gera lucro. A partir do momento que você para de gerar lucro, a sua empresa deixa de existir e perde todos os recursos. Mas o que a gente está falando aqui da nossa primeira característica é propósito, é porquê. Por que você faz o que você faz? Se você não tiver muita clareza disso, se isso não tiver um porquê muito grande, uma razão muito grande, você não consegue tocar as coisas no médio e no longo prazo. Porque vão vir problemas, vão vir obstáculos e chega um certo momento que se você não acreditar, se você não tiver um porquê, se você não quiser realmente causar um impacto, você desiste, você deixa de lado. Trazendo um exemplo para vocês de qual é o meu propósito, eu falei que a gente ia se conhecer ao longo desse podcast. O meu propósito é mudar o mundo através dos empreendedores. Eu acredito que o empreendedor é a força motriz do nosso país e é quem realmente consegue causar impacto, é quem consegue gerar economia, é quem consegue gerar um emprego, é quem consegue fazer com que as coisas aconteçam. É quem traz a solução, o empreendedor traz solução. Então eu quero mudar os empreendedores e eu sei que através deles a gente consegue mudar o mundo. E você fala, putz, cara, mas que discurso romantizado, né? O propósito muitas vezes ele vem romantizado. Sim, é importante você ter, nós temos um papel social. E é importante entender que você e a sua empresa têm um papel social sim, e não adianta você querer fugir disso. Eu vejo empreendedores extremamente frustrados, às vezes até com muito dinheiro no bolso, mas que não entendem o porquê que eles fazem o que fazem. E aí chega uma hora que o dinheiro que ele gera já não gera mais tanta alegria, já não tem mais tanta importância e já acaba virando uma coisa rotineira. Muito provavelmente você já deve ter passado por uma situação como essa, de você querer muito alguma coisa e a partir do momento que você chega lá, você fica feliz naquele momento, mas depois aquilo passa
a deixar de ter a mesma importância que tinha antes quando você desejava aquilo. E muitas vezes até se torna, fazendo um breve parênteses, o efeito paisagem, né? Que a partir do momento que você tem alguma coisa e aquilo começa a fazer parte da sua rotina, é uma paisagem que você vê todo dia, então aquilo já não brilha mais o seu olho. Então falar de propósito, falar de impacto é o que brilha o seu olho, o que te dá tesão realmente em fazer. Primeiro ponto então, propósito e acreditar. Quando a gente fala de acreditar, lembre-se que você vai ter que acreditar mais do que todo mundo, porque muitas vezes você vai estar enxergando que as outras pessoas não estão. Então, por isso que é importante ter essa clareza. Característica número 2, visão. O quão longe você enxerga? Quanto você consegue ter clareza de como será o seu médio, de como será o seu longo prazo, de como será daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Os grandes empreendedores, os empreendedores que têm mais sucesso, são aqueles que conseguem visualizar o amanhã, mas começam a executar hoje. Então a gente está falando sobre antecipar as tendências. Você conseguir visualizar e interpretar quais são os sinais que o mercado está te dando, que os consumidores estão mostrando, e você antecipar isso e trazer para o agora. Essa é uma característica que faz com que empreendedores decolem, porque eles enxergaram que ninguém enxergava, mas eles começaram a executar. E aí, quando aquilo acontece, eles estão lá para ganhar esse mercado. E uma dica prática para você conseguir estimular essa visão é: comece a acompanhar quais são as tendências, macro tendências que a gente tem, não só no seu país, não só no seu mercado, mas quais são as macro tendências mundiais. Assim você consegue entender o que outras pessoas já estão pensando e já estão visualizando, e aí você consegue adaptar e trazer para a visão do seu negócio, para a visão da sua vida. E já chegamos na nossa característica número 3, que é experimentar. Os empreendedores de sucesso, eles atuam com os recursos que eles têm em mãos e testam. Quando ele tem uma hipótese, ele vai lá e coloca em prática, ele coloca para rodar, ele vê qual é a resposta que o mercado vai dar para ele. E uma dica para você fazer as experimentações é: se você ainda não conhece esse conceito de MVP, coloca no Google também para você já ir aprofundando. Então, todo conhecimento que você vê aqui, se você ouviu uma palavra e não entendeu, joga no Google, pesquisa. Mas o MVP é o mínimo produto viável. Ou seja, como você faz para pegar a sua ideia que você visualizou lá na frente, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, com toda a tecnologia, com todo o recurso que você precisa, mas como você faz para trazer um mínimo produto com os recursos que você tem em mãos, despendendo o mínimo possível de tempo, de dinheiro e de reputação, colocando esse teste para rodar. Então, experimente. Você não sabe se a sua ideia vai dar certo ou não até que você coloque em prática e você tenha um feedback positivo a respeito dela. Então, ao invés de planejar mais, execute mais e planeje menos. Execute mais e planeje menos. E isso faz com que você comece a trabalhar uma empresa, um modelo de negócio que corre riscos calculados. Empreender é correr risco, sim. Mas correr risco da ruína, né? aquele risco que você corre, que se você errar você perde tudo, é péssimo, porque você não está entrando numa loteria. Você tem que correr riscos que são calculados, riscos que você consiga prever e que você consiga minimizar o impacto. Putz, legal, coloquei um teste, deu certo, o que eu faço agora? Aumenta esse teste e faz outro e vai aumentando gradativamente, mas não chega com tudo de uma vez que você pode cometer um grande equívoco. E aí eu já posso adiantar para você, a chance de você acertar é infinitas vezes menor do que você errar. Porque a construção, os aprendizados que você vai tendo ao longo da trajetória são o que efetivamente vai trazer essa maturidade no seu modelo, a maturidade no seu produto ou no que você esteja testando. E aí a gente tem muito que aprender nas empresas, micro, pequenas, médias empresas, grandes empresas, a gente tem muito que aprender com o jeito startup de pensar, o Think Startup, que são empresas que testam muito e testam o tempo inteiro, numa velocidade absurda. A pequena empresa não precisa testar na mesma velocidade que uma startup, mas ela precisa também trazer esse tipo de mentalidade. Terceiro ponto, então, experimentação, testar, validar. Parta do pressuposto que a sua ideia sempre está errada até que alguém prove o contrário dela. Chegamos na nossa quarta característica, e essa aqui tem muitas pessoas que têm pavor dela, que não gostam de falar sobre ela e tentam fugir o tempo inteiro.
É uma característica que antes, né, as pessoas consideravam que as pessoas que trabalhavam com isso, muitas vezes é que trabalhavam porque não tinham opção ou que era a última probabilidade. A quarta característica é vendas. Ser um bom vendedor, ser uma boa vendedora. Nenhuma empresa, absolutamente nenhuma empresa sobrevive sem vendas. É a máquina que faz a sua empresa girar. Então você precisa ser bom de persuadir pessoas, seja para você vender para um cliente, seja para vender uma ideia de uma parceria, seja para você vender para as pessoas que estão junto com você, as pessoas que trabalham com você e fazem parte da sua equipe. Você precisa estar sempre vendendo. Então uma característica de persuasão é fundamental para que você tenha sucesso. Se você ainda não tem essa característica desenvolvida, vá atrás porque ela é crucial. Eu vejo muita gente excelente, gente que é muito boa tecnicamente, que tem um conhecimento extremamente aprofundado em uma determinada área, só que tem uma dificuldade ou uma barreira muito grande com vendas. Então essa pessoa não consegue agregar valor no seu produto, não consegue vender bem o seu trabalho e muitas vezes tem um produto ali que pode ser excelente, só que ela não consegue convencer outra pessoa. E aí perde mercado muitas vezes para um concorrente que não tenha a metade da qualificação, a metade da qualidade que você tenha, porque você não desenvolveu essa competência. E lembrar que, a partir do momento que você começa a vender mais, você começa a ficar bom nessa persuasão, você aumenta a sua rede de contatos. Então, quanto maior a sua rede de contatos, melhor é para você efetuar as vendas, porque você tem um público destinado para isso. Então, a venda está sempre associada com a rede onde você está inserido. E lembrar uma coisa, a venda é uma profissão muito nobre e que só existe uma profissão do mundo. Antes de qualquer coisa, antes de você ter a sua atividade principal, você precisa ser vendedor. Então, eu sou mentor de negócios, mas a partir do momento que eu não consigo vender meu produto, eu não consigo atuar. Então, eu preciso primeiro vender ele para depois eu entrar na área que efetivamente interessa para mim. E muitas vezes a empresa esbarra exatamente nesse momento. Busque vendas, 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 vendas. Agora esse aqui é para cutucar, esse aqui é para que você consiga refletir, trazer aí a base sobre tudo que você fez nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. Eu estou falando sobre autorresponsabilidade. O empreendedor de sucesso, ele entende que o resultado que ele tem, o resultado que a empresa tem, é responsabilidade dele. Ele não culpa o governo, ele não culpa a concorrência, ele não culpa as pessoas que trabalham com ele. Ele tem que entender que todo o resultado que ele tem é responsabilidade dele. E a partir do momento que você começa a encarar isso, você começa a se olhar no espelho e entender o resultado que eu estou, o momento que eu estou vivendo agora é fruto de tudo que eu fiz e não fruto do que fizeram comigo, é fruto do que eu fiz, das decisões que eu tomei, dos planejamentos que eu fiz, do que eu executei, do que eu tive possibilidade de executar e eu acabei não executando. Você começa a ter mais consciência sobre o seu estado e aonde você vai chegar. Porque o que você tem agora é meramente um resultado de coisas que já passaram. Então, se você quiser mudar a sua realidade agora, você precisa ser autorresponsável para ter essa leitura, né? Então, a autorresponsabilidade também está muito ligada com autoconhecimento e você projetar lá na frente quais são as mudanças que você precisa fazer para mudar a sua realidade. Então, seja autorresponsável. Não terceirize culpa, não jogue a culpa nos outros. É a partir desse momento que você começa a terceirizar a responsabilidade, terceirizar a sua culpa, que as coisas começam a ir para um lado não tão legal. Se você tem um cliente que causou um problema na sua empresa, muitas vezes porque você não soube filtrar muito bem e trouxe um cliente errado. Então começa a trazer as coisas sobre o filtro da autorresponsabilidade. Sexto ponto, crucial mesmo. E esse aqui, ele te difere de todas as outras empresas, de todas as outras pessoas. Esse aqui, ninguém pode copiar. A gente está falando sobre autenticidade. Você precisa ser autêntico, você precisa ser você mesmo. Falar o que você acredita, falar sobre as suas ideias. Isso não quer dizer que você não precisa ser político, né, em determinados momentos, de conseguir balancear situações, mas você precisa ter um posicionamento e precisa ser autêntico. A sua verdade, o que você acredita, é o que vai te diferir das outras pessoas. Se você tenta agradar todo mundo, você já sabe até o final dessa frase. Você não vai agradar a ninguém. Então, seja autêntico e as pessoas
que fazem sentido na sua vida, os clientes, os parceiros, eles vão interpretar isso. E a partir do momento que eles sabem que você é uma pessoa autêntica, elas acreditam e confiam em você da forma que você é, da forma que a sua empresa é, você consegue se conectar com muito mais profundidade. Tem muito agora, principalmente com a internet, muitas pessoas vendendo, muitas pessoas gerando conteúdo, mas muito mais do mesmo. São poucos autênticos, tem muita cópia e pouca coisa original. Então seja o mais original possível. Estamos na nossa última característica número 7. Eu sou suspeito porque eu gosto bastante desse número, do número 7, é o número da perfeição. Se vocês olharem na marca da House, todas as empresas que eu participo, tem um Z ou tem um 7 no meio delas. Então vamos lá, característica número 7. Conhecimento. O que você conhece, a base que você tem, é o que vai fazer com que você consiga ter saltos. Se você está travado em algum momento, é que porque você não sabe alguma coisa que outra pessoa sabe. Se tem um vizinho que ganha mais dinheiro que você, é porque ele tem mais conhecimento que você, ele conhece um caminho que talvez você não conheça. Então, quanto mais você vai atrás dessa busca, quanto mais você aprende, mais resultado você tem. E você tem duas formas, basicamente, de adquirir esse conhecimento. A primeira forma seria você realmente estudando. Você escutando esse podcast, você está absorvendo um conhecimento resumido aqui, já mastigado para você. Você assistindo vídeos, lendo livros. Mas tem outras formas também, e essa eu recomendo, que é você ter um mentor. O que é um mentor? É alguém que já passou pelo caminho que você está passando, que conhece sobre os desafios e consegue enxergar exatamente onde você está e aonde você quer chegar e te ajudar nessa trajetória. Com isso você poupa tempo, você bate menos cabeça, você poupa dinheiro e você tem o direcionamento correto. O mentor ele traz para você o conhecimento adaptado e contextualizado. E o mais interessante disso tudo é porque ele te conhece. Quanto mais o mentor te conhece, quanto mais ele conhece da sua realidade, mais ele consegue trazer insights poderosos e mais ele consegue trazer o direcionamento correto. Seja através de aprendizado sozinho, seja através de um mentor, não deixe de buscar conhecimento. Você precisa ter sede de conhecimento. E aqui eu quero deixar um desafio já para você que está escutando aqui o Zcast junto com a gente, que é o desafio 3x30. Esse aqui é para tirar você aqui da zona de conforto. Se você ainda não tem o hábito da leitura, o desafio 3x30 funciona da seguinte forma. Você vai ler 3 livros durante 30 dias. É isso. Ah, mas Eric, eu não leio, eu não tenho o costume de ler, eu leio 1 livro por ano, 2 livros por ano. Não, você vai abaixar a cabeça, vai escolher 3 livros e vai ler durante 30 dias. Isso dá menos de 1 livro por semana. E por que eu estou falando para você ler 3 de uma vez durante 30 dias? Porque eu tenho certeza que você é capaz e eu tenho certeza que se você ler 3 livros a cada mês, você vai ler 36 livros por ano. Com 36 livros por ano, você vai ter um conhecimento absurdo, o que vai te diferenciar, o que pode te jogar para outro nível. Então, faça da leitura ser um hábito, faça da busca de conhecimento ser um hábito. É isso que faz com que empresas realmente decolem. E para fechar, uma dica extra, o nosso Over Delivery, a base de tudo é confiança. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa se manter otimista. A partir do momento que você perde o seu otimismo, você vai começar a enxergar os problemas de outra forma. E às vezes um pequeno problema vai se tornar muito grande e essas barreiras vão começar a te desmotivar. Então, se em algum momento você não estiver otimista, para, respira, pensa, volta, recarrega as energias e depois que você estiver recarregado, execute. Essa é a base. Esteja otimista e executando. E lembre-se, você é o protagonista dos seus sonhos. Você é o principal responsável pelo seu destino. Então, faça o seu melhor. E este foi o primeiro episódio do Zcast, o seu podcast sobre empreendedorismo e inovação. E se você topou o desafio 3x30, coloca a hashtag e marca a gente lá nas redes sociais.
Vai ter muito conteúdo por aqui, então compartilhe esse podcast com outro empreendedor, com outra pessoa que também precisa ouvir todos esses ensinamentos e precisa acompanhar, porque semanalmente estaremos disponibilizando o podcast. Muito obrigado, até a próxima, Eric Schultz.